Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 8. Começando no versículo 1. Todos encontraram? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Fecha seus olhos agora. Irmãos, é importante que nós preparemos este ambiente aqui, para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco, com cada um de nós. Descansa agora a sua alma, acalma seu coração e fala com Deus. Senhor, estamos aqui porque te amamos, Senhor. Entramos por aquela porta sedentos de ti. Eis aqui, Deus, a tua igreja, lavada e remida pelo teu sangue, Jesus. Uma igreja que tem declarado o quanto ela te ama, o quanto ela necessita de ti. Por isso, meu Deus, nesta hora eu quero lhe pedir, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Ministra na nossa mente, ministra no nosso coração. Nos dá entendimento, Deus, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, vai acalmando, Senhor, os pensamentos, vai acalmando o coração de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Meu Deus, me capacita, necessito da tua unção, necessito, Deus, da tua ajuda, pois de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer à tua igreja. Fala comigo, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. E nesta hora, Senhor, eu quero lhe pedir que todo espírito contrário bata em retirada no nome de Jesus. Que este ambiente seja inundado da tua glória, inundado com a tua presença. Que aqui, Senhor, só tenha aquilo que o Senhor tem para nos dar.
queremos ser cheios de Ti. Fala conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Irmãos, pode assentar? Eu não sei você, mas eu amo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas tem um período que eu me apaixono por determinados livros. E eu fico ali meditando e me alimentando deste livro por um tempo. E eu ultimamente estou passando por uma paixão profunda pelo livro de Romanos. É um livro que me chama a atenção, que aquece a minha alma. E é um livro que tem muito para nos ensinar. Porque de todas as cartas de Paulo, ela difere delas todas, por alguns motivos. O primeiro motivo, porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele não está escrevendo para uma igreja que ele fundou. Ele não está escrevendo para uma igreja que ele conhece. Ele ainda não tinha tido a oportunidade de estar ali. Mas ele sabia daquela igreja. Segundo motivo que esta carta se difere das outras, é que ela não tem o propósito de tratar de problemas, de circunstâncias, das quais as outras cartas tratam. De falso profeta, de divisão, de problemas de discórdia, nada disso. Paulo, quando para escrever aos Romanos, o objetivo de Paulo era compartilhar o Evangelho. Por isso, os estudiosos da Bíblia têm o livro de Romanos como uma carta teológica, que traz nela toda a doutrina do Evangelho. Tudo aqui inserido nesses capítulos. E em especial, para mim, o capítulo 8 de Romanos, ele é maravilhoso, porque Paulo vai fazer algumas afirmações ao meu respeito e ao seu respeito, que muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos diante das situações da vida, diante dos problemas, diante da rotina, não sei. Nós vamos nos esquecendo do que somos em Deus. Nós vamos nos esquecendo quem é o Deus que nós servimos. Nós declaramos que cremos, nós confessamos, mas quando a luta bate à nossa porta, quando a dificuldade vem um pouco mais avolumada, nós esquecemos quem é o Deus o qual nós servimos. E Paulo, aqui no capítulo 8, ele vem fazendo algumas afirmativas, mas antes de entrar diretamente no capítulo 8, eu gostaria de chamar a sua atenção um pouquinho para o capítulo 7, porque no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai levantar algumas questões que nós temos dentro de nós, lutas interiores que o homem e a mulher carregam consigo, e ele vai falar disso com muita propriedade, chegando a dizer no versículo 15, que o que eu faço eu não entendo, pois o que quero fazer não faço, mas o que eu não quero fazer é o que eu faço. Eu não sei se você já se encontrou nesta situação. Eu não sei se o seu autocontrole é tão grande que você nunca disse uma palavra que você não queria ter dito, né? Que você nunca fez algo que você não gostaria de ter feito. E isso é tão interessante que nós temos lá dentro de nós uma batalha constante, né? E nós sabemos o quanto nós precisamos pôr em prática o que a Bíblia nos diz, mas às vezes naquele momento de descuido, naquele ímpeto, naquele momento de ira, você diz o que não devia dizer. E depois que é dito, é complicado trazer de volta, não é? Como é difícil anular uma palavra dura, como é difícil anular certas atitudes.
Quantos problemas, às vezes, carregamos para a vida toda, por uma escolha, por uma decisão, por uma atitude impensada lá atrás. Por quê? Porque essa luta faz parte de nós. E eu, meditando no capítulo 7, eu percebi algumas coisas que nós precisamos ter em mente quando Paulo está falando sobre isso. Ele fala: miserável homem que sou. Esse reconhecimento de fragilidade, de fraqueza. Ele vai falar aqui no capítulo 7 que o conhecimento não serve como resposta para esta nossa luta interior. Quando eu falo de conhecimento, irmãos, eu estou falando de conhecimento mesmo, de estudo, conhecimento adquirido. Hoje nós vivemos numa sociedade onde o conhecimento borbulha por todas as áreas, Hoje o profissional ele não só tem a formação dele, não fica só na universidade mais. Ele é doutor, ele é mestre, ele é MBA, ele é isso, ele é aquilo. E aquilo nós vamos só buscando quanto mais precisamos nessa sociedade competitiva, conhecimento. E eu tenho percebido que este conhecimento não ajuda o homem e a mulher a ser equilibrado. Não ajuda o homem e a mulher a ser sarado. Vivemos numa sociedade onde o número de pessoas enfermas na alma é gigantesco. O conhecimento que ela tem não ajuda. E é tão lindo porque a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, chamando a nossa atenção, dando-nos uma advertência: não se estribes no seu próprio conhecimento. Irmãos, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, posso conhecer a Bíblia toda, se isso não fizer parte da minha vida, se não for prática diária da minha vida, nada adianta. Este conhecer tem que estar andando ali junto com a prática. O capítulo 7 me ensina que a autodeterminação não traz resultado nenhum também para essa luta interior. Não, eu não vou fazer. Eu estou determinado. Eu quero deixar claro aqui que autodeterminação não tem nada a ver com perseverança, com resiliência, com esperança. Até porque essas virtudes você só adquire cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu posso até ser perseverante até um ponto, mas a perseverança que o Senhor requer de mim e você, eu preciso estar cheia do Espírito Santo de Deus para conseguir. A autodeterminação não resolve nada. Apenas me tornar um cristão também muda? Não. Quando eu aceito Jesus, quando eu professo a minha fé, reconhecendo Jesus como meu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que eu nasço de novo ali naquele momento. E que depois de nascer de novo, eu me torno uma nova criatura. Este tornar nova criatura, ele é um processo. Ele é um processo que começa no momento que eu convido, no momento que eu deixo Jesus entrar no meu coração, até o último dia da minha vida. Eu vivo neste processo, me renovando, me transformando com a graça do Senhor e a capacitação do Espírito Santo de Deus, buscando santidade, entendendo aquilo que o Senhor quer de mim. Quando nós ouvimos Paulo dizer: miserável homem que eu sou, é assustador para nós, não é? Um homem que nós entendemos como um dos maiores evangelistas, um homem que não se deteve diante de nenhuma circunstância, não se abalou, foi a todo tempo ali dedicado à palavra do Senhor. Nós estamos longe de passar deste exemplo. Se ele, na sua experiência,
né, faz uma declaração como essa, isso é para chamar a minha atenção e a sua. Meu Deus, espera aí. Tem muitas pessoas que pensam que quando Paulo vai falar sobre a maravilhosa graça de Jesus, né, como aqui no capítulo 8 mesmo ele fala, não existe nenhuma condenação sobre mim. É como se ele estivesse dando uma carta de liberdade ao crente a fazer tudo aquilo que ele acha que ele deve, tudo aquilo que ele acha que ele pode fazer. E isso não é verdade. Ele está falando de algo muito mais profundo nesse sentido, de que não há condenação mais daquele pecado que antes me dominava. E agora quem me domina é o Senhor. Glória a Deus por isso, não é? E ele vai saindo deste pensamento de questões, de questionamentos a Deus. Ele entra no capítulo 8 com afirmativas maravilhosas, dizendo: não há condenação sobre a minha vida, né? Não há nenhuma condenação. E ele vai mais além, ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar esta noite. O que é ser mais do que vencedor? Numa sociedade aonde o que mais se valoriza é a vitória. O que mais se cultua é o sucesso. E eu entendo que não existe sucesso sem vitória, e vitória sem sucesso. A cultura dos nossos dias, a pessoa, para ser feliz, ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que ser vitorioso em todas as áreas, ele tem que ser bonito, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter um bom trabalho. É uma cobrança muito alta neste contexto o qual nós estamos inseridos. E se nós fôssemos conceituar o que é ser vitorioso, eu entendo que vitorioso é todo aquele que, quando entra numa competição, quando ele entra numa disputa, ele vence porque ele é o melhor, porque ele é o mais inteligente, porque ele é o mais competente, porque ele é o mais capaz. E por ele possuir esses critérios, estas qualidades, ele consegue vencer. E ele sai dessa disputa como vitorioso. Mas se nós formos pensar o que é ser mais do que vitorioso, porque é isso que Paulo diz aqui no capítulo 8, ele diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E aí eu entendo, na luz da palavra, que o mais que vitorioso, ele não é o mais forte, ele não é o mais inteligente, ele não é o mais competente, ele não é o mais bambambam, ele não é nem mais o gente boa. Ele é o mais vitorioso por causa de Cristo Jesus. Ele recebe um prêmio, irmãos, que ele não mereceu receber. Não é por merecimento, não é por dedicação que ele vence. Ele vence por causa de Jesus. Ele vence por aquele que o amou primeiro. Ele vence por causa da graça imerecida de Deus pela vida dele. E aí vamos olhar para esse mais que vencedor, que eu creio que aqui está cheio deles, né? Eu não sei você, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando eu olho para esse mais que vencedor, eu consigo perceber algumas atitudes que não é comum a todos. O mais que vencedor, ele não vê a dificuldade, ele não entende a dificuldade como derrota. Você consegue
conceber isso? A dificuldade não significa derrota. Pelo contrário, a dificuldade significa a possibilidade da ação de Deus, do agir sobrenatural de Deus na minha vida e na sua. A palavra de Deus nos fala lá no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 19, que o próprio Deus falando ali com Isaías: eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Você não percebeu ainda? Olha a pergunta que Deus faz. Olha a pergunta que o Senhor está fazendo para você hoje. Você não percebeu ainda? Eis que eu abro caminho no deserto e rios no ermo. Ah, irmãos, eu amo esta palavra. Como é maravilhosa. Caminho no deserto e rios no ermo. Se você neste momento, meu querido, minha querida, está passando por dificuldades, que você ainda não entendeu por quê, que você não está conseguindo ver nada além disso, entenda que dificuldade não significa derrota. Amém? Quando eu olho para o mais que vencedor, eu vejo que ele, mesmo nas situações difíceis, ele entende que elas podem ser aproveitadas. Paulo que declara assim, no capítulo que nós acabamos de ler, né? Paulo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Irmãos, eu tenho tantas experiências na minha vida de situações desse tipo, aonde tudo parecia ir para o ralo, aonde tudo parecia perdido, e o Senhor pega tudo aquilo e transforma numa bênção tão surpreendente aos meus olhos, tão além daquilo que eu estava pedindo ou pensando, de me deixar num estado maravilhado, como nós acabamos de cantar, porque Ele faz estas coisas. Ele faz estas coisas. Eu hoje, nesta noite, eu quero abrir os teus olhos para isso. Eu quero te ajudar a tirar os olhos dos problemas e levantar a cabeça um pouco mais, a olhar para os montes de onde vem o nosso socorro, que é Jesus. Olhe para os altos. Deus tem tanta coisa linda para fazer na sua vida ainda. Não desanime. É necessário continuar, é necessário perseverar. Eu vejo na vida do mais vencedor, daquele que é mais do que vencedor, os erros ensinando. Ah, irmãos, como nós precisamos aprender com os nossos erros. Chega de ficar repetindo as mesmas coisas. É hora de passar de ano. É hora de seguir em frente. Eu gosto muito de dizer que existem 3 tipos de pessoas. Existe aquela que apanha e nunca aprende. Existe aquela que apanha e aprende. E existe o sábio, que vê aquele apanhando e fala: por aí eu não vou, eu já sei que vai dar errado. É necessário estar atento. É necessário mudar de estilo de vida. É necessário mudar as sementes para colher coisas diferentes. Ficamos repetindo sempre as mesmas coisas, esperando colher algo novo. Isso não vai acontecer nunca. Eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar a semente que eu tenho plantado para colher coisas novas, para colher frutos novos. Eu outro dia recebi no meu e-mail um artigo, e nesse artigo havia um pensamento que eu não sei dizer de quem é agora, porque eu acabei não buscando para saber a informação. Mas muito interessante o pensamento. O autor diz que as situações, as lutas, os problemas da vida,
é como se fosse uma pedra de amolar, que às vezes nos desgasta ou nos afia. Depende do metal que nós somos feitos. Você entendeu? Não sei se eu consegui explicar direito. Depende. Os problemas são assim. Nós somos forjados com as dificuldades. Nós somos forjados com os problemas. E a palavra forjar quer dizer o quê? Sair melhor. Com menos imperfeição, com menos impureza. Sair melhor lá na frente. Este tem que ser o resultado dos problemas pelos quais nós passamos na vida. Porque o nosso Deus usa essas situações para nos ensinar, para tratar conosco. Amém? Então eu fico pensando, e você talvez esteja perguntando também, quando eu sou mais do que vencedor? Como eu sei que eu sou mais do que vencedor? Como eu sei que eu estou vivendo assim? Como eu sei que isso faz parte da minha realidade? Em primeiro lugar, quando eu entendo que Deus é por mim. Deus é por você, meu querido. Deus é por você. Ele não poupou nem o seu único filho por amor a você. Deus é por você. E se Ele é por você, quem será contra? Se Ele é por você, quem será? Aonde você está? Eu tenho aprendido na minha vida que os problemas são assim. Existem dois tipos de problema. Existe aquele problema que eu resolvo. Eu vou lá e faço o que tem que ser feito e resolvo. Agora, existem problemas que fogem da minha alçada, que fogem da minha capacidade de ação. E estes problemas, eu tenho que falar para Ele, olha, o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é Deus do impossível. Eu tenho que mostrar para este problema quem é o meu Deus. É interessante que nós vamos olhando, né, Paulo descortinando quem nós somos em Cristo Jesus, e ele faz uma constatação lindíssima. Ele constata que nós não vivemos com a ausência de inimigos, ou com a ausência de problemas, mas que a nossa incapacidade de vencê-los não quer dizer que não sairemos vitoriosos. Amém? Eu sou incapaz, mas o Deus que eu sirvo é. Eu não tenho condição, mas o Deus que eu sirvo tem. E é isso que tem que permear a nossa alma no mais profundo do nosso ser. Isaías, no momento de angústia, ele vai falar para ele mesmo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na hora do problema é necessário nós começarmos a falar para nós mesmos: eu sirvo a um Deus que não perde nenhuma batalha. Ele é general de guerra. Ele declara na sua palavra que nenhuma das suas promessas a meu respeito serão frustradas. E ali eu vou lutando, em oração, buscando de Deus a minha vitória. Eu reconheço, irmãos, que quando eu sou mais do que vencedora, eu vejo o que Jesus é na minha vida: o meu Salvador, o meu Senhor. E a Bíblia descreve Jesus com esses dois adjetivos: Senhor e Salvador. Ser Senhor de alguém, eu tenho poder sobre ele,
poder de decisão, poder de escolha. Nós a todo tempo dizemos que servimos ao Senhor, mas não deixamos Ele decidir por nós. Nós tomamos as decisões sem consultar, sem aguardar dele uma resposta, e de repente dá tudo errado. E aí nós ficamos nos perguntando, por que Deus permitiu? Deus tem nada a ver com isso, não. Você buscou, você desejou isso com as suas próprias mãos. Então, quando eu reconheço Cristo como meu Salvador, aí sim eu posso dizer, quem é que vai me condenar? Ninguém. Porque eu estou morto para o pecado e ressuscitado com Cristo Jesus. Amém? Aquela luta da minha carne, eu venço ela através do sangue de Jesus. Quanto mais eu me achego a Ele, mais fortificado eu vou ficando. Mais forte eu fico diante destas situações. E é maravilhoso quando ele vai dizer no versículo 33, que nenhuma condenação há para aqueles que servem a Jesus, né? Nem quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, irmãos, que verdades tão absolutas. Só isso aqui já era motivo para eu sair correndo e gritando e dando glória a Deus. Por saber que sobre a minha vida e a sua vida não há nenhuma condenação. E ele diz ainda mais adiante, a partir do versículo 35, quem nos separará desse amor? Eu gosto muito porque Paulo faz uma lista de coisas que ele vivenciou, né? Ele passou por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo, por espada, por naufrágio, tantas lutas, por prisão, né? E ele vai aí destrinchando, como se ele estivesse procurando em torno dele assim, o que vai me separar do amor de Deus? Nada, nenhuma destas coisas, porque o Senhor nos ama, apesar de tudo aquilo que nós somos, apesar de o Senhor nos ama. E eu gosto muito, lendo esse texto, de deixar claro que não é da minha parte que não me irei separar do amor de Deus, mas sim da parte dele. A minha parte é falha, a minha parte às vezes tropeça, a minha parte às vezes esquece na hora da fome, da nudez, da tribulação, do perigo. Pode esquecer deste amor, mas o Senhor não. Independente da situação, Ele está atento a cada um de nós, atento a cada necessidade, a cada momento. Essa lista que Paulo apresenta, a partir do versículo 35, é como se fosse uma espécie de uma amostragem das diversidades que o homem pode passar nessa vida, que todos nós podemos passar, né? Nós podemos passar inúmeras dificuldades, inúmeras que nem aqui estão listadas, mas ele vai dizendo que nenhuma delas tem o poder de separar Deus de nós. Amém? Eu gostaria que você entendesse a força desse amor, e que você celebrasse a vitória em sua vida antes mesmo de vê-la. Porque, como o próprio Paulo diz, ter esperança daquilo que está se vendo não é esperança. Eu espero em quê, irmãos? Aquilo que eu não vejo. Eu tenho plena convicção, apesar de ainda não ter recebido.
Não é assim? Então comece a celebrar a sua vitória a partir de agora. Mesmo que você não esteja vendo, celebre. Celebre o seu filho transformado, o seu filho aos pés do Senhor. Celebre o seu casamento restaurado. Celebre o seu cônjuge aos pés do Senhor, servindo a Deus. Celebre. Celebre aquele marido que você deseja, comprometido com a palavra do Senhor. Aquela esposa sábia, celebre. Celebre. Celebre a vitória antes mesmo de visualizá-la. Reconheça que o mundo que nós enfrentamos tem tribulação mesmo. Então, deixa de romantismo. Para de romantizar a vida. O próprio Jesus nos alertou que neste mundo nós teríamos aflições. Então, encare de frente. Faça aquilo que precisa ser feito. Pague o preço que precisa ser pago. Persevere buscando do Senhor a sua vitória. Permita que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Como é maravilhoso o crente quando ele entende isso, irmãos. Como é maravilhoso reconhecer diante de Deus que eu de mim mesmo não tenho capacidade para fazer nada. Mas aquele que me chamou, aquele que me amou primeiro, Ele tem. Então eu entendo que na minha fraqueza, quanto mais eu reconheço, mais eu libero o poder e o agir de Deus na minha vida. E por último, confie unicamente em Cristo. Unicamente em Cristo. Ele é o único que não nos decepciona. Ele é o único que nos ama, independente do que somos. Ele é o único que está ao nosso lado, apesar das circunstâncias. Não se sinta sozinha, não se sinta rejeitado, não se sinta solitário. Saiba que Jesus te ama. Saiba que Ele está atento a você, que Ele te conhece pelo nome, que Ele contempla o seu deitar e o seu levantar. Esteja sempre com os ouvidos abertos, esteja sempre com o coração pronto a conversar com Ele, a convidá-lo a estar presente, a convidá-lo a fazer parte. Irmãos, esta noite eu queria orar. Eu sei, hoje mesmo eu perguntei, nós não temos visitantes, eu entendo que todos aqui são de casa, todos são cristãos, todos sabem daquilo que eu estou falando, mas eu queria fazer uma oração específica para aqueles que, apesar de conhecer a palavra, apesar de saber de tudo isso que está escrito aqui, tem se sentido desanimado, tem se sentido derrotado, não tem conseguido vivenciar essas vitórias para a própria vida. A impressão que se dá é que todas as coisas estão conspirando contra você. Eu queria te convidar, se você se sente assim, que ficasse de pé, que eu vou orar por você, para que você possa entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não se acanhe, não fique preocupado. O Senhor está te chamando hoje a caminhar acima da tempestade. O Senhor está te chamando hoje a derrubar os gigantes da sua vida, a jogar por terra aquilo que tem te impedido de experimentar e de ser mais do que um vencedor. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós andamos de vitória em vitória. E que nesta noite você possa sair daqui cheio, determinado, ousado no Espírito Santo de Deus, a enfrentar o seu problema e a dizer a Ele: basta. Quem trata com você a partir de agora é o Senhor. Não vou mais
me desgastar da maneira que eu estou. Se você precisa desse tipo de oração, se você deseja mudar esta situação, eu te convido a ficar de pé. E nós vamos estar orando juntos. Eu sei que Deus tem milagre para fazer aqui nesta noite. Mas eu não posso fazer nada por você, porque eu nem sei qual é a sua situação. Mas o Senhor sabe. E eu entendo que Ele tem algo lindo para a sua vida no nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, irmãos. Vamos interceder por estas vidas. Senhor meu Deus, eis aqui, Senhor, os teus filhos necessitados do teu renovo. Os teus filhos, meu Deus, não estão dando conta. A impressão que tem, Senhor, que todas as coisas estão contra eles. Mas que nesta noite, Deus, o teu Santo Espírito venha inundar o ser dos teus filhos, trazendo paz, trazendo gozo, trazendo esperança, trazendo renovo que vem do alto, transformando a situação, trabalhando e colocando em ordem tudo aquilo que precisa ser ordenado no nome de Jesus. Meu Deus, eu sei que o Senhor conhece cada um deles. E o Senhor sabe o que cada um está passando nesta noite. Por isso eu lhe peço, Deus, dê ordem aos teus anjos a favor dos teus filhos. Vai de encontro à necessidade de cada um deles. Traz conforto, Senhor. Traz gozo que vem do alto no nome de Jesus. E abra os olhos espirituais para contemplar o teu mover e o teu agir. Senhor, é maravilhoso, é lindo saber que servimos a um Deus sobrenatural, a um Deus de milagre, a um Deus de poder, a um Deus que não há nada impossível para Ele. E é isso que os teus filhos estão declarando nesta noite, Senhor, entregando nas tuas mãos aquilo que eles não podem fazer. Tira todo o desânimo, meu Deus, tira toda a tristeza e traz, Senhor, a paz que excede a todo entendimento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.